eu quero fazer hoje uma introdução ao Evangelho do Reino, porque nós vamos começar a ministrar sobre o Evangelho do Reino, porque tem muitas pessoas que estão conosco há algum tempo e não ouviram sobre o Evangelho do Reino, e tem muitas que ouviram, mas não ouviram o que nós entendemos sobre o Evangelho do Reino, e é necessário que você saiba, conheça, entenda e viva o Evangelho do Reino. Então esta é uma introdução sobre o Evangelho do Reino. E para mim, falar do Evangelho do Reino, eu vou falar de outro Evangelho. Mas tem outro Evangelho? Tem alguns. Tem alguns. E não tem nada de novo. Nós vamos começar a passear pela Bíblia e vamos compreender outras coisas aqui. Ok? Já no tempo do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, se você tem Bíblia, vamos começar a passear comigo nela. 2 Coríntios capítulo 11, versículo de número 4. Aleluia. Quem encontrou? Portanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito, que não o Espírito que creio terdes recebido, ou ainda um Evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Uau! Paulo está falando de um Jesus que é outro do que ele pregou. Paulo está falando de um Espírito que é outro do que aquele que desceu no dia de Pentecostes. E Paulo está falando de um Evangelho que não é o Evangelho da graça que ele pregou. Você consegue pensar sobre isso? Não, é Paulo que está escrevendo, é ele que está ensinando aos seus em Coríntios, e dizendo: vocês estão tolerando um outro Jesus. E poderia haver um outro Jesus? Poderia existir um outro Jesus? Alguém pode dizer: não, só tem um Jesus. E o que Paulo está falando metaforamente então? Ele está falando da pluralidade daquilo que se chama cristianismo. E se há 2000 anos atrás já existia um problema semelhante, imagina comigo, 2000 anos depois, nesta era, neste século, no século 21, o que a gente vai falar? Gálatas capítulo 1, nós vamos passear por Bíblia aqui. Quem está aí? Quem está aí? Versículo 6, olha o que Paulo fala: eu estou chocado de que estejais vos desviando, quer dizer, se afastando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro Evangelho. Ou se ele está falando que o pessoal deixou de um Evangelho para seguir outro Evangelho, é porque existe mais de um Evangelho. Talvez na cabeça de muitos de vocês, Evangelho é tudo uma coisa só. Não é. A Bíblia está dizendo que não. Porque aí fora as pessoas olham para os evangélicos e dizem que é tudo a mesma coisa, e bota tudo dentro do mesmo saco, tudo dentro da mesma panela. Quando existia aquelas igrejas de costume, agora não está mais, mas já foi forte aqui, em que quando a pessoa dizia: você é daquela igreja, você não pode jogar bola. Eu digo: não posso. Mas você não é evangélico? Você não pode usar calção? Posso. Mas você não é evangélico? E botava tudo no mesmo saco. Você é daquela igreja que não pode doar sangue? Posso. Mas você não é evangélico? Você é daquela igreja que guarda o sábado? Não, eu não guardo. Mas você não é evangélico? Porque tudo para eles era uma coisa só. Agora o pior não é esses extremos doutrinários que nos separam. O pior é aquilo que parece que é a mesma coisa, porque fala a mesma língua, canta as mesmas canções, a liturgia da reunião parece a mesma, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não se tornou a mesma coisa. Alguém está me entendendo? Paulo está dizendo: eu estou chocado. Vocês deixaram do Evangelho da graça tão rápido. Ele está falando
de outro evangelho. Em Coríntios 11, ele está falando, nós já lemos, 2 Coríntios 11, 4. Ele está falando de um evangelho extremista da liberalidade. O evangelho que todas as coisas pode, todas as coisas deixam, todas as coisas não tem problema. Já existia esse evangelho no tempo de Paulo. Outro Cristo, outro Espírito e outro evangelho. O evangelho da liberalidade, que é o mais comum nos nossos dias. E em Gálatas, ele está falando do evangelho judaizante, que é aquele evangelho que para a pessoa ser salva, ela tinha que guardar o sábado, que nem o judeu. Ela não podia comer carne de porco, que nem o judeu. E tinha alguns rituais judaicos que foram incorporados ao evangelho da graça. E não era mais graça, agora tinha que ser por obras, tinha que ter um vínculo com a lei. Quem leu Bíblia sabe do que eu estou falando, não tem nada de novo aqui. Mas são dois extremos do evangelho. Um extremo de liberalidade, que tudo podia e era tudo estranho para Deus, e um extremo de ritualístico, que nada podia e nada era possível, tinha que ser tudo judaizado. Paulo está trazendo um equilíbrio. Por que estou ministrando? Já falei, eu estou fazendo a introdução do evangelho do reino, porque você precisa saber se situar no meio disso. Não é porque canta a mesma canção, não é porque está no mesmo ambiente, não é porque você canta as mesmas músicas, não é porque lê a mesma Bíblia que é o mesmo evangelho. Você precisa saber que evangelho que você se situa e que você abraça. Alguém está aí? Alguém está comigo ou não? Estão juntos ou não? Quantos outros evangélicos ou evangelho há hoje? Quantos outros existem hoje? Paulo tinha um evangelho. Vamos ver qual era o evangelho que Paulo defendia? Romanos capítulo 2. Romanos 2, versículo 16. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com o meu evangelho. Diga: Paulo tinha um evangelho. 16, 25, para endossar. Romanos 16, 25. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Diga: Paulo pregava um evangelho que os demais não pregavam. Você está comigo, irmão? Estão aqui comigo ou não? Nós precisamos discernir essas coisas e não acreditar que só porque tem Bíblia na mão, canta as canções que todo mundo canta e faz uma reunião parecida, que o evangelho é o mesmo. Precisamos entender isso e nos situar nisso, porque você precisa saber onde está pisando para entender o evangelho que nós cremos e pregamos. É o evangelho do reino. Volto a afirmar, estou fazendo a introdução para que a gente compreenda o evangelho do reino na sua complexidade, simplicidade e na sua prática, que é muito necessário que a gente entenda. Agora sim, qual evangelho que Paulo pregava? Se ele fala do meu evangelho, ele falou no 2,16 e no 16,25, o meu evangelho, o evangelho que eu prego. Ele não fala, não é o evangelho de Pedro, não é o evangelho dos demais, é o meu evangelho. E o cara tem que ter autoridade. O cara tem que ter autoridade para dizer: olha, se prega evangelho aí, irmão. Se fala de evangelho, e quando se fala de evangelho, se fala de evangélico. E parece que tudo é a mesma coisa e não é. Paulo disse: o meu evangelho é pregado, é aplicado, é entregue, é afirmado de forma peculiar. E Paulo fala em 1 Coríntios, fala comigo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo número 21, diz assim em diante: considerando que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana,
foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação da sua mensagem, ou da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus que pedem sinais, como os gregos que procuram sabedoria, nós, entretanto, pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, escolhidos em algumas versões, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aleluia! Eu pergunto para você, um cara que pregava Cristo crucificado, que o judeu dizia que era um escândalo, como é que um salvador vai morrer na cruz daquele jeito, na mão dos romanos ainda? E que pregava para os gregos um Cristo que era simples, que usava a videira, a pedrinha, usava a figueira, a moeda, e palavras simples. Jesus era simples, irmão. O povão escutava Jesus do deserto. E para o grego que queria sabedoria, queria um líder, um salvador erudito. O cara tinha que ser o cara na sabedoria. Então para o judeu era escândalo, e para o grego era um ignorante. Ele disse, é escândalo para um e loucura para outro. Agora eu pergunto para você, o evangelho que Paulo pregava era popular? Vou perguntar de novo, o evangelho que Paulo pregava era popular? Se era loucura para um povo e escândalo para o outro, que popularidade tem aí, irmão? Paulo não pregava o evangelho que era do agrado de quem estava do outro lado. Até porque tem umas coisas aqui que não dá nem para tocar no assunto, porque é muito complexo. Porque ele fala no versículo que ele pregou Jesus crucificado para aqueles que foram escolhidos para isso. Isso é muito complexo, irmão. Que tem gente que vai ouvir e não vai aceitar. Tem gente que vai ouvir e não vai concordar, não vai entender, porque é um contexto espiritual. Mas o evangelho, da forma que ele é, que é Jesus crucificado, seja escândalo, entendam ou não entendam, este é o evangelho que precisa chegar na vida das pessoas. Um salvador, senão todos estaríamos perdidos. Alguém está aí? Não era um evangelho fácil, um evangelho de amigo, de amizade, um evangelho de concessão. Porque hoje nós vemos o evangelho de concessão. Fica lá em 1 Coríntios ainda, nós vamos ver os 2, depois vamos em Gálatas. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Portanto decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Irmão, não perca o foco do que Paulo está falando. Ele está dizendo que quem morria na cruz era maldito. A lei dizia isso. Os homens viam que todo mundo que morria crucificado era maldito. Alguém está me ouvindo ou não? Então Paulo dizia, você tem um salvador. Um salvador que te salva. E morreu na cruz. Você não entendeu? Eu vou traduzir para os nossos dias. Você tem um salvador que te salva. Ele é do comando vermelho. Você olha, o quê? Do comando vermelho. Morreu na cruz. Claro que ele não era, mas o fato de ter morrido na cruz, as pessoas enxergavam dessa forma. Que cara é esse que vai me salvar? Alguém está entendendo, irmão? Não tinha popularidade nenhuma, não tinha atração nenhuma. Tem atração agora no Espírito Santo, o movimento atração, mas ele não tinha atração. Isaías diz que ele era feio, homem de dores, machucado, ferido, enquanto homem. Não tinha atração física, não tinha atração no contexto e não teve atração na morte. Só quem compreende a cruz e a graça e o favor, e que ele estava fazendo aquilo porque Deus exigiu um sacrifício para que fosse salvo eu e você, que compreende isso para compreender este evangelho. É um evangelho que realmente é loucura, que realmente não pode ser entendido com a sabedoria que o grego quer, porque ele transcende essas coisas. É o evangelho do reino. Alguém está me ouvindo? Gálatas capítulo 3.
Meu Deus, meu Deus. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Versículo Gálatas 3:1. Ó Gálatas, ó o adjetivo, insensatos. Quem que vos enfeitiçou? Olha a afirmação de Paulo, irmão. Quem que vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo só pregava um evangelho, o evangelho que não era popular, o evangelho que não estava preocupado em agradar, para que as pessoas digam que são evangelho e depois botam um fio dental e vão para Sapucaí, agora no carnaval, com título de evangélico, a coisa mais ridícula do ridículo. E isto está acontecendo nos nossos dias, e tantos outros segmentos, que as pessoas vivem o que todo mundo vive, achando que são cristãs, que estão bem. Isso é evangelho. Que evangelho é esse, irmão? O evangelho que não tem contexto. Eu quero tratar dois evangelhos com vocês dos nossos dias, só dois, para entender qual é o evangelho que você está centrado e qual é o evangelho que nós pregamos. Porque nós pregamos o evangelho, e eu posso afirmar, eu prego segundo o meu evangelho também, que o meu evangelho é igual a muitos outros pastores, mas tem muitos evangelhos aí que eu não concordo, que eu não abraço, porque não tem contexto na palavra. Dois evangelhos que é pregado hoje em dia. Alguém está aí, não? O evangelho que está em Hebreus capítulo 10, versículo 24. E consideremos uns aos outros, Hebreus 10, 24, para nos encorajarmos as manifestações do amor fraternal e as boas obras. O 25. Não abandonemos as tradições de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. Quem está comigo? Desde o tempo do apóstolo Paulo, já existia o evangelho dos autossuficientes, que está na moda hoje. Aqueles que não precisam vir na reunião. Não preciso de pastor, eu não preciso vir na reunião, eu não preciso estar envolvido aqui, eu não preciso estar envolvido em GC, eu sirvo a Deus na minha casa, eu sirvo a Deus lá com meu filho, com a minha família. Quantos já ouviu esse evangelho aí? Quantos já ouviu essa conversa de evangelho? Eu me relaciono pela internet, eu falo pessoal pela internet, e a gente vai se conversando, eu não preciso de culto, eu não preciso ter ninguém, isso aí. Meu irmão, esse é o evangelho que hoje existe, do autossuficiente. E Paulo já está dizendo, não seja como alguns que deixaram de congregar, deixaram de estar como igreja. Como é que você vai amar o noivo e não vai gostar da noiva? Como é que você vai querer o noivo e não vai querer a noiva, irmão? Esses caras não têm noção do que é igreja. Abre em Romanos, no capítulo 12, para você entender o erro do evangelho dos autossuficientes. Romanos capítulo 12. Passeando Bíblia. Bíblia fala por si só. Quem encontrou? Quem encontrou? Versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Não existe evangelho para você viver fora da reunião, fora de um contexto da igreja. Não existe esse evangelho. As pessoas não lêem Bíblia. Paulo fala do corpo, ele fala até da parte indecorosa do corpo, dizendo que tem membros do corpo que são indecorosos. Tem coisas no corpo realmente que estão doentes, mas tem que estar ligado ao corpo, porque ele tem que dar e receber, ministrar e ser ministrado. Isto é evangelho do reino. Agora, o evangelho que a pessoa vai onde quer, como quer, do jeito que quer, não está ligado a nada, não presta responsabilidade a ninguém, não presta contas a ninguém, não tem autoridade, não entende autoridade. É como se eu tivesse um corpo e meu cérebro não mandasse a minha mão. Imagine a minha mão não pudesse mexer porque o cérebro não obedecesse. Se eu quisesse enfiar o dedo no nariz, enfiasse na orelha, ia ficar com coceira no nariz. Alguém está entendendo? Meu irmão, compreenda corpo.
Este é o evangelho dos autossuficientes. As pessoas que pensam que elas podem ser igreja sozinha. É como se a minha mão dissesse: não sou um corpo sozinho. O meu braço dissesse: eu sou um corpo sozinho, não preciso estar ligado a nada. Diga comigo: evangelho dos autossuficientes. A Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, estamos ligados. E quem se desliga está errado. Este é um evangelho que existe hoje, e não é o evangelho do reino. Este é o evangelho apócrifo, errado, de autossuficiência, de rebeldia. E crescem. Vou falar de um outro evangelho. Esse outro evangelho, meu irmão, também existe. É o evangelho dos descompromissados, que estão ligados ao corpo, mas só ligados ao corpo. Vem na reunião? Vem. Mas não entendeu que a igreja, quando nasceu, foi com muita renúncia para chegar até nós. Irmãos, a gente perdeu a ideia de que os nossos irmãos morreram em arena. O leão matou um bocado de gente. Conta a história que os cristãos eram amarrados em estaca e feito tocha viva. Tocava óleo nos caras e tocava fogo. Morria queimado em estaca. Era jogado em covas, era jogado na arena, era morto à espada, era perseguido, era apedrejado. Este é o evangelho, irmão, que começou lá e desbravou até chegar a nós. Nós viemos, a gente vive num Brasil com a liberdade de evangelho, isso é muito bom. Agora você vê, em Israel, você não pode falar de Jesus. Israel você não pode falar, é um judeu Jesus, mas você não pode falar dele. Países que são meio muçulmano, não é todo, todo a gente nem comenta, meio muçulmano também não pode falar, tem restrição, não pode ser dito. O Canadá já está nesse estado. Daiane morou no Canadá, sabe como é que é. Brasil ainda tem a liberdade, mas o evangelho sofreu para chegar até você. Você vive uma liberdade de ter uma Bíblia na mão. Você já deve ter visto em algum Face, alguma internet, alguma mensagem que te mandaram, aquela pessoa que chega com uma mala de Bíblia num país da Ásia, não sei se é China, mas num país da Ásia, e as pessoas pegam aquela Bíblia e abraçam como se fosse o maior tesouro do mundo, porque eles não têm acesso. Você tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 Bíblias em casa. Então você não tem noção do que é o evangelho, do que é chegar até nós, do que foi pago de preço para chegar até nós, para estar na língua portuguesa, a Bíblia, para a gente poder ler a transliteração e a tradução. Aí você pensa que o evangelho é você vir no culto, sentar numa poltrona com ar-condicionado, uma música maravilhosa, ver bons testemunhos, receber a oração e a bênção de Deus, e você então pensa que isso é evangelho. Isto é o evangelho dos descompromissados, daqueles que estão vindo pensando somente em si próprios, não entenderam o que é evangelho. Este é o evangelho que existe aí hoje, o evangelho daqueles que estão pensando somente no que eu vou receber quando eu for no culto. Irmão, se eu não cresce que Deus abençoe, eu nem orava por os que vêm aqui. Se eu não cresce que Deus abençoe, eu não tinha o culto da quinta, onde o pastor Edésio ora e as pessoas são curadas, e outras reuniões que a gente faz. Mas esse não é o motivo pelo qual nós somos igreja. Nós somos igreja para servir. Nós somos igreja para uns aos outros servir. Nós somos igreja para alcançar almas. Nós somos igreja para ministrar a vida daqueles que precisam. E isso é feito por todos, não é feito por meia dúzia. É feito por todos. Lucas 9, versículo 62. Meu Deus, você está aí não? Aleluia. Ao que Jesus lhe acrescentou, lhe afirmou: ninguém que coloca a mão no arado e fica olhando para trás é apto para o reino de Deus. Não, você não entendeu, mas eu vou explicar. Jesus está falando, quando você entrou numa aliança com Ele, o recebeu como Salvador, sabe o que Ele deu para você? Uma ferramenta, trabalho, compromisso, envolvimento. Ele disse: aquele que entra, aquele que negou a si mesmo, pegou a cruz, entrou,
e recebeu o compromisso do seu dom ser ministrado e ser instrumento de Deus, não entrou para passar tempo, para sentar na poltrona apenas. Aquele que lança a mão do arado não pode ficar olhando para trás, tem que olhar para a eternidade. Se você pega o arado, fica, irmão, como é que você vai trabalhar olhando para trás? Do que ele está falando? Um cara parado, olhando para trás, na pessoa parada. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Precisa entender reino. Este é o evangelho do reino, a introdução dele. Mas você acha pouco? Então vai lá comigo em João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 17, que diz assim: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Não, você não entendeu, vou explicar também. Presta atenção. Tem crente que tem na mente dele: Deus completou a obra no sexto dia e descansou, e está descansando 2000 anos. Não, você não entendeu, ele descansou no sábado. Na segunda ele já estava no batente, irmão. Alguém está aí não? Eu falei no primeiro culto, tem que falar nesse também. Tem crente que parece que está no encosto celestial. O cara não trabalha, meu. Parece que está no encosto eterno. Tem crente que não entendeu que o evangelho do reino é um evangelho de compromisso, de envolvimento. Não é um evangelho de sentar e ouvir. Isso aqui não é palco. Isso aqui não é teatro, não é cinema para a pessoa sentar e ouvir. Alguns ainda dormem, mesmo no volume que eu estou falando. Acho que o pregador é que é ruim, né? Alguém está aí não? Não, aqui é preparamento, é preparação, é quartel-general. Aqui é treinamento, é para receber, para ministrar, é para te levantar, é para te conduzir a um compromisso. Isto é evangelho. O Senhor disse: o meu Pai trabalha até agora. Pô, se Deus está trabalhando é porque tem muita coisa que fazer, irmão. E se Ele, o Todo-Poderoso, está trabalhando, e Jesus disse: eu trabalho também, e o meu Senhor Jesus está trabalhando, como que eu posso ser envolvido com o evangelho de braço cruzado? Isso é a introdução do evangelho do reino, para que você compreenda que tem evangelho que diz para você: vem cá, senta aí, entrega uma oferta que eu vou queimar na fogueira em Israel, e você não precisa fazer mais nada. O negócio teu é só o dinheiro. Não é o evangelho do reino. Tem outro evangelho que diz: não, você senta, se você estiver aqui, se entregar o dízimo já está bom, importante é que você entregue o dízimo aqui. Isso não é evangelho do reino. Se você entregar o dízimo e dar a oferta já está bom. Não é evangelho do reino. O evangelho do reino chama você a estar num corpo, ligado no corpo, envolvido no corpo e trabalhando no corpo. Alguém pode dar um glória a Deus, aplaudir a Jesus aí, não? Eu não venho mais aqui. Não vem, irmão? Vou fazer o quê? Vou pregar o evangelho para tu vir. Aí não é o do reino. Você pode fugir de mim, mas vai ter que enfrentar ele. Você pode fugir do careca, meu irmão, mas vai ter que enfrentar o cabelo branco. Alguém está entendendo isso, não? Que tem pessoas que não querem a verdade, eles querem o que convém. Este é um lugar de verdade. Por isso, meu irmão, nós sabemos o que estamos vivendo, o que estamos pregando. Essa é a introdução do evangelho do reino. Eu quero fechar, estou terminando. 2 João capítulo 1, versículo 10. Se alguém chegar em vocês, mas não trazer essa doutrina, não o receba nas reuniões, nas suas casas. Está bem claro lá na casa, é lá no GC, no grupo de crescimento. Ele estava falando, irmão, de crente, não estava falando de ímpio não. O ímpio não sabe nada. A pessoa não crente não conhece nada do que eu estou pregando. Mas aquele que se diz crente, que acha que ele pode ser crente, só vem a nós e nada ao vosso reino, não dá para se relacionar. Compromisso, porque nós vamos prestar conta dessa existência. Fica de pé no seu lugar.